Olá, meu amigo e ouvinte, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos falar: é possível confiar na Bíblia em ordem científica ou no quesito histórico? O que você acha sobre isso? Antes de responder sobre essas e outras questões, eu peço já que você se inscreva no canal para que você fique por dentro de todos os nossos conteúdos. E vamos para o vídeo. Muitas pessoas acreditam creem na ordem, naquilo que a Bíblia fala a respeito da moral, da ética, dos princípios espirituais, porém, quando é concernente a fatos históricos, ao lado científico, as pessoas têm uma certa dificuldade em acreditar naquilo que a Bíblia ela narra. A verdade é que tanto o fato espiritual, o histórico e o científico, eles estão de uma certa forma interligados, de forma que se um estiver errado, logo todos também estarão errados. Eu não posso crer em algo espiritual, em um lado espiritual da Bíblia e não crer nos fatos, na narrativa da palavra do Senhor. Por exemplo, não se pode isolar a verdade espiritual da ressurreição de Cristo do fato de que ele deixou para sempre o túmulo vazio. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 6, não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, eu não posso crer na ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou, e querer acreditar que Jesus está morto, querer acreditar numa sepultura de Jesus. Logo, se Jesus está no túmulo, então ele não ressuscitou. Ou seja, eu não posso deixar de acreditar no fato da ressurreição, visto que a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 ao 19, vai dizer, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se não vai haver uma ressurreição de mortos, se no último dia não houver, quando Cristo vir buscar a igreja, não houver uma ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Daqui Paulo estava falando para aqueles que não acreditavam em ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu não posso deixar de crer em ressurreição. Eu não posso deixar de crer na ressurreição de mortos, porque se eu deixo de crer na ressurreição de mortos, eu não posso afirmar que Jesus ressuscitou, ou seja, é contraditório. Se uma cai, a outra também cai. Outro exemplo é Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Olha só, o que a palavra do Senhor está dizendo é que por um homem entrou o pecado, este homem era Adão, e depois dele, este pecado ele começou a ser herdado, transmitido por toda a humanidade, de fato que todos pecaram. Porém, Cristo, ele não nasceu, ele não veio como produto da vontade do homem, como produto da união de um homem e de uma mulher. Ele veio como fruto do Espírito Santo. Biologicamente, Jesus ele nasceu de uma mulher virgem. Logo, o estigma do pecado não veio sobre ele, não recaiu sobre ele. Então, aqui nós podemos ver uma verdade espiritual e a ciência ao mesmo tempo. Jesus veio biologicamente de uma mulher que estava virgem. Virgem, logo, um princípio espiritual ligado a uma ordem científica.
Ele não deixou de nascer do homem, não deixou de nascer da mulher, mas ele nasceu não de uma mulher que teve união com o homem. Outro fato também é que não podemos separar o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados do fato de que ele realmente derramou até a última gota do seu sangue. Mais um exemplo também é, como eu já mencionei, o estigma do pecado, né? O pecado herdado por todo homem. Eu não posso crer no pecado e não posso crer na morte eterna decorrente do pecado e não crer que houve um Adão, que houve um primeiro homem e que decorrente deste homem, todas as coisas, o pecado foi passado de geração em geração. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, eu não posso crer no pecado e crer que existe pecado e não crer que existiu um primeiro homem, que foi nascido, que foi formado da terra. Se eu deixar de crer que existe um primeiro homem, eu também não vou ter base para falar sobre pecado, porque o pecado ele veio deste homem. Eu não vou ter como explicar sobre a origem do pecado se esse homem não existiu, se esse primeiro Adão não existiu. Ou seja, ou a verdade espiritual, teológica, permanece de pé junto com a verdade histórica, ou então as duas caem. Por exemplo, eu também não posso separar a doutrina da encarnação da verdade que historicamente Jesus, houve um homem que se chamou Jesus, esteve sobre a terra, que viveu uma vida notória e morreu da forma que é narrada, como a Bíblia explica. Podemos fazer até um outro vídeo depois falando sobre o Jesus histórico, mas a história ela prova que Jesus existiu. E eu vejo que não tem prova maior do que isso, que hoje é a maior religião do mundo. Se fosse uma mentira, não teria como essa mentira se alastrar tanto e ganhar tantos adeptos como hoje existe. Ou seja, os ensinamentos de Jesus em caráter moral, espiritual, ele sempre vai usar histórias, exemplos, principalmente do Antigo Testamento, para basear, para fundamentar as suas verdades históricas, a sua verdade espiritual. Como, por exemplo, quando ele fala do casamento, ele vai citar Adão e Eva. Então, eu não posso crer numa verdade espiritual e deixar de acreditar que houve um Adão. Em cada um desses exemplos que Jesus ele usa, ensino moral e teológico, ele perde totalmente o valor se essas narrativas históricas elas não forem levadas a sério, não forem creditadas. Quando Jesus ele está falando de uma verdade espiritual, que é a sua morte, que ele passaria 3 dias morto, ele usa o exemplo de Jonas, que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, Jesus não poderia estar baseando uma verdade espiritual, uma verdade, uma profecia em uma mentira. Se o fato histórico que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe fosse mentira, Jesus ele estaria fundamentando essa profecia, essa verdade espiritual em uma mentira. E ele não poderia. Outro exemplo também é Jesus relacionar a sua vinda como os dias de Noé, com o fato histórico de que houve um dilúvio e houve construção de uma arca, que só 8 pessoas se salvaram, que toda a terra foi inundada. Então, Jesus estaria mais uma vez fundamentando uma verdade espiritual, uma profecia em uma mentira, se esse relato histórico não fosse verdade. Então, você pode ver que o histórico, o científico e o espiritual, eles juntos andam no mesmo patamar. Eles não podem se separar, porque quando um cai, o outro também vai cair. E para aqueles que, infelizmente, como eu falei, tem gente que acredita em algumas verdades espirituais, tem gente que acredita em Deus, crê em Jesus, mas não acredita na Bíblia, porque diz que a Bíblia foi escrita por homens. Então, para essas pessoas, a única coisa que eu posso dizer é as mesmas palavras que Jesus ele falou a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se falar
das celestiais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.